Olá, estamos começando mais um podcast da Seara, o Seara Cast. Eu sou a pastora Samuele e hoje está aqui com a gente o Ministério Infantil. E nós temos um tema muito importante que é falar sobre deixar vir a mim os pequeninos. Quero apresentar um pouco os nossos convidados, deixar que eles se apresentem para nós. Então, oi, eu sou o Eduardo, casado com a Alexandra e vamos lá, pode passar para ti. Fala um pouquinho. Eu sou a Alexandra, casada com o Eduardo. Temos 2 filhos que participam do culto infantil, um de 9 anos e o Luiz Eduardo, que está com 13 anos, participa do Teens. Estamos há 8 anos na Seara e participo do Ministério Infantil há 7 anos. Olá, então, meu nome é Fernanda. Atualmente, eu sou líder do Ministério Infantil, né? Estou na Seara já em torno de uns 10 anos, assim, atuando no Ministério Infantil. Sou mãe de 3 filhas, né? E eu tenho uma que atua também junto no Ministério Infantil, e as outras 2 estão no Shekinah e no Joad, né? Então, a gente se complementa. Então, eu digo assim, quando eu preciso de ajuda, né, elas estão sempre prontas para me ajudar ou me auxiliar no Ministério Infantil. Amém. Então, a nossa ideia do podcast é justamente a gente conversar sobre a importância do Ministério Infantil, né? A importância de ter um culto especial para as crianças, porque as crianças, elas não são o futuro da igreja, né? Há uns anos atrás se pregava isso, né? As crianças são o futuro da igreja. Mas a gente percebe que, na verdade, as crianças são o presente da igreja, né? Porque através das crianças acontece muita coisa, né? Muitas famílias chegam até Jesus por causa das crianças. Meu filho vai, meu filho gosta, né? Algum coleguinha convidou e tal. Então, é sobre isso que a gente quer conversar, né? Como que vocês percebem esse impacto de ter um culto especial para as crianças na vida da família como um todo, né? Não só na vida da criança, mas na vida da família como um todo. E aí vem a primeira pergunta, né? Que como que a gente consegue cumprir o ID, né, de Mateus 28, né? ID por todo mundo e pregar o evangelho. Como que a gente consegue cumprir o ID de Mateus 28 com as crianças? Bom, como eu sempre falo, assim, para mim, o Ministério Infantil é algo primordial, né? Eu acredito assim que todos nós que estamos no Ministério Infantil, a gente tem uma missão, né? Que é uma missão de levar o amor de Jesus, de chegar primeiro na vida dessas crianças. Então, quando a gente entende que a nossa missão aqui é transmitir o amor de Jesus, tu consegue olhar para essas crianças com outros olhos. E tu consegue ver que tu tem, né, uma responsabilidade nas tuas mãos, ali de, né, cultivar o amor, de levar o amor de Jesus. E a própria palavra diz, né, ali o Senhor diz, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, tipo assim, não é somente aos adultos, né? Não é somente as pessoas idosas, não, é a toda criatura. Então, a toda criatura inclui o quê? Desde os pequenininhos, né? Desde lá da tenra idade, desde o berçário a gente for ver, né? A gente tem que ir trabalhando, né, a palavra de Deus. Esses tempos, né, num devocional, Deus me trouxe a memória, assim, a criança, né, dentro da barriga. Ela está ali dentro. E por que ela não está sendo ministrada dentro do ventre? Então, na verdade, a criança é ministrada quando a gente tem esse entendimento que tu está gerando um ser, né, que veio de Deus. Então, é desde o ventre que tu ministra, desde o ventre que tu, né, ora, desde do ventre que tu profetiza na vida do teu filho. E quando tu chega na igreja, esse processo já se torna mais fácil, né? Mas a gente sabe que a nossa realidade hoje em dia é totalmente diferente. A gente recebe crianças realmente, muitas vezes, com a sua identidade trocada, ou às vezes sem referência familiar, né? E aonde que ela vai conseguir ter um pouco é na igreja, né? Através do Ministério Infantil. Então, eu vejo que o Ministério Infantil é algo muito importante, né? Para consolidar, né, o amor de Jesus desde a eternidade. É interessante que, por bastante tempo, eu pensei assim, eu acho que é a visão até de alguns outros irmãos, que a gente leva a criança para que eles fiquem lá e a gente possa assistir o culto. Mas, com o passar do tempo, assim,
principalmente acompanhando a Alexandra no Ministério Infantil e vendo o trabalho, a gente vê que não é só isso, que realmente é um culto para eles, para os pequenininhos, depois vão crescendo e tem uma continuidade, né? A gente hoje, como a Alexandra falou, o nosso filho mais velho hoje ele está no Teens, ele participa do Home, mas ele começou no culto infantil, no Joad. Então a gente foi vendo a importância disso em cada fase da vida dele, que está sendo, né? E às vezes eu olho assim, participando um pouco mais nos últimos anos junto com a Alexandra, eu olho às vezes durante o culto e vejo, essa criança não foi, aquele ali não está indo, por quê? Né? Às vezes eles estão aqui distraídos com alguma coisa que não é o culto, porque o culto normal de adulto, eles não ficam presos naquilo. Eles estão no celular, eles estão fazendo outra coisa, quando eles podiam estar lá recebendo uma palavra realmente que vá chegar no coração deles, né? Eu acho que a gente, como pai, precisa prestar atenção nisso. É um culto, é um momento especial, feito com uma linguagem que eles vão entender e que eles vão poder refletir nas nossas casas, na vizinhança, né? O Samuel, que é o nosso mais novo, esses dias pediu para ir com um vizinho do prédio ali, a mãe dele me convidou para ir no cinema. Eu fiquei muito reticente de deixar ali no verão. A Alexandra conversou comigo, aquela coisa de mãe, né? Aí foi no sábado de tarde. E só que eu fiquei assim, meu Deus, né? É a primeira vez que ele vai sair sem a gente. E quando ele voltou, o que ele me disse? Pai, eu convidei o Benício para ir no culto amanhã. Já que, né, eu fui hoje com ele, ele vai ir amanhã comigo. Então, a gente vê que isso é um resultado, né, disso que está sendo plantado. Né, e que, através desse trabalho, eles vão alcançando outras crianças ao redor. Né. Isso eu acho que é fundamental o culto infantil. Essa questão que nem a pastora estava falando, de enxergar hoje o Ministério Infantil, né, como fazendo parte da igreja, eu digo que o Ministério Infantil, as crianças são a igreja, né? Não é pensando elas maiores, mas sim desde agora, né? Desde bem pequenininhos, que nem a Fê falou, desde o ventre, no caso, eles entenderem esse amor de Cristo, né? E é muito interessante que muitas vezes a gente vê crianças totalmente quebrantadas assim no culto, tendo esse entendimento que talvez, se esperar até chegar à fase adulta, né, vai passar por situações que se tornem difícil entender e que muitas vezes quem não conhece Jesus acaba conhecendo Jesus mais tarde, é difícil de entender esse amor tão puro, esse amor tão inocente que a criança desde muito pequena tem esse entendimento. Né? Porque ela não tem influência, ela simplesmente é ela e Deus, né? Quantas vezes a gente já compartilhou, teve situações que eu já compartilhei com a Fê, hoje o culto foi algo assim, vamos orar por uma situação, alguém tem alguma situação de enfermidade, enfim. O clamor e o entendimento que elas têm para orar é algo que nos constrange. Assim, eu choro, definitivamente, né? E eles trazem isso para casa, né? Eu, como mãe, né? Eu sei que eles trazem isso para casa, porque impacta muito eles, a forma... eles hoje oraram por um amiguinho do colega... um colega do fulano que está doente, que o pai e a mãe estão não sei o quê. Eles trazem isso para casa com realmente... Foram impactados por aquela oração, muito mais, às vezes, do que a história que é contada. Né? E as palavras e o coração disposto a orar e a entregar realmente para Deus. Muitas vezes, a gente não tem esse entendimento, né? A caminhada de cada um, enfim, na fase adulta. Mas a criança, por não ter essa influência, e aí é uma das coisas que a gente sempre fala, da importância do Ministério Infantil, de estar na vida das crianças, não apenas de estar lá enquanto os pais estão no culto, mas compreender este propósito na vida dos filhos, né? Isso é algo que nem foi trazido, né? São gerações, tu dá continuidade para a tua geração, né? Eu sei que a minha geração vai continuar seguindo a Deus porque ele está firmado numa rocha. Então, o ministério hoje a gente vê exatamente dessa forma, como uma rocha para estabelecer estrutura, né, fortificar, para que ela possa crescer totalmente firmados no caminho do Senhor. Porque a gente vê assim, o ministério como o primeiro alicerce, tu entendeu? Ali tu está firmando o alicerce, né, onde eles vão firmar
e levar para a vida toda. E aí a gente vê assim, ó, o quanto é legal tu ver a transição deles de fase, assim, e o crescimento que eles têm, né, durante quando chegam ali no teens, né, tipo de entendimento. Claro, a gente sabe que, né, a gente tem que cada vez avançar mais, porque, né, o mundo está aí fora oferecendo muitas coisas para eles, mas nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, entendeu? Então nós temos que ter empenho de fazer essas coisas. Eu tenho um relato muito que me impactou muito, muito, foi num culto que eu dei, no culto infantil. Por isso que eu digo assim, ó, não é só um culto de criança, não é um culto preparado para eles na sua faixa etária. Então, as pros, elas ganham material, elas se preparam para isso, entendeu? E a gente tenta, claro, cada um adaptar ou cada um fazer da sua melhor forma. E eu fui dar um culto sobre a história de Davi, que nós estávamos na lição de Davi, e ali, a respeito do pecado de Davi, né, que Davi cometeu um pecado e tudo. E ali eu conversei com eles da importância de a gente ter um coração limpo, da gente se arrepender quando a gente faz algo errado, né, falar para Deus, pedir perdão, ou até mesmo porque a gente tenta trazer também para a parte prática deles, entendeu? Se acontecer alguma coisa na escola, em casa, então a gente reconhecer que a gente pecou, fez errado e pedir perdão. E aí, no final da aula, eu fiz assim, vamos orar? Né? Porque aí eu trouxe uma demonstração do coração, como que fica quando a gente vai errando, pecando, e depois eu trouxe, e aí a gente faz aquela mágica, né? O coração fica branquinho de novo. E no final eu disse assim, eles, vamos orar, para que o Senhor nos dê um novo coração. E aí eles assim, um deles, né, assim, eu posso orar diferente? E eu, orar diferente, eu fiquei assim na minha cabeça, né? O que será que é orar diferente? Mas eu pensei que orar diferente dele, sei lá, não fosse o que ele ia fazer. E aí eu disse, pode orar diferente. Porque eu disse para eles, estavam todos sentados na mesinha, né? Orar diferente, eu imaginei que ele fosse, sei lá, abaixar a cabeça. Ele se levantou da cadeirinha e aí ele se prostrou no chão, né? E ali foi algo assim que, tipo, foi uma corrente. Dele já foi o outro. Claro, teve alguns que ficaram na sua cadeirinha, assim. Mas aí foi algo que me impactou, tu entendeu? Porque eu não disse para eles, vamos se ajoelhar. Não, vamos orar para Deus. E o menino, eu posso orar diferente? Pode orar diferente. E ele se prostrou no chão, sabe? E aí foi uma oração muito, assim, linda de se ver, sabe? Tipo, da disposição deles quererem ter um novo coração, ter um coração, né, limpo, um coração puro diante de Deus. Então, a gente vê que essas coisas é que nos recompensam de tu ver que o teu trabalho não é em vão, tu entendeu? Que o ministério infantil não está por acaso dentro de uma igreja. E, realmente, através do ministério infantil, muitas famílias são alcançadas. Porque eu creio que há transformação através da vida de uma criança. Porque, a partir do momento que um pai, né, vê que existe algo diferente no meu filho, nossa, ele vai se aguçar, ele vai querer. Mas o que está acontecendo, né? Então, o Ministério Infantil também é uma porta para trazer famílias para dentro da igreja. E eu vejo muito isso assim, que a criança que é bem acolhida, que ela entende que esse culto foi preparado para mim, foi preparado para minha linguagem, mesmo que eles não saibam assim falar dessa forma, né? Mas a criança ela percebe isso. Primeiro, acho que faz querer voltar, né? E segundo, faz querer continuar. Né? Então, acho que tudo isso influencia, né? Vocês estavam falando do Teens. Porque o Teens nada mais é do que uma continuação. Né? Não tem mais idade para participar do Ministério Infantil, mas eu também não me sinto ainda parte do culto de adultos. Né? Naquela fase de transição, assim. Eu me lembro que quando eu tive que passar por essa fase de transição ali nos 12 anos de idade, foi muito difícil. Porque eu não queria sair do culto infantil, mas eu também não queria participar do culto de adultos. Então, a gente fica meio perdido, assim, né? Essa questão, a última vez que a gente ficou agora, faz uns 15 dias que a gente ficou no Teens, né? E aí a gente vê exatamente essa transição deles, ainda apegados ainda ao Ministério Infantil, porque eu trouxe a caixinha, vamos cantar um louvor e tudo mais. O que vocês querem ouvir? Eu
pensei que ia ser algum louvor do Rome, alguma coisa assim. Não. Vamos cantar o Mizinho Torto e vamos todo mundo dançar. E todo mundo se levantou e fizeram até o Eduardo. Disse, não, o lindo, né? O lindo tem que dançar junto. Então, assim, a gente vê as marcas que o Ministério, né? Eles ainda têm essa saudade de estar lá. Né? Foi algo que marcou a vida deles. E que agora eles sabem que estão crescendo, enfim. Mas os momentos que dá para se lembrar, no caso, né? Relembrar, eles querem trazer de novo essa memória. E isso é muito gostoso. Né? E tem uma coisa que é interessante nessa continuidade, porque é muito importante para nós, adultos já, a gente ter vínculos na igreja. E como eles estão crescendo juntos, a gente vê esses vínculos que fortalecem, se fortalecem entre eles e fortalecem o desejo deles de estar aqui congregando. Aquela questão dos irmãos estarem juntos, eles já vivem isso. E como eles vêm cultivando essa amizade desde pequeno, a grande maioria, isso faz com que eles queiram cada vez mais estar reunidos, estar orando, estar servindo juntos. Já estão num momento de servir juntos, né? Isso é muito importante que o Ministério Infantil proporciona também. E eu vejo assim alguns que estão saindo e que estão retornando de uma certa forma, já no outro lado, né? Eu quero ajudar. Né? Já acho que é mais fácil conseguir um ajudante que está saindo, né, ali com uns 12, 13 anos, do que pegar um adulto que, não, mas aí eu vou ter que abrir mão, né, de estar aqui no culto para ir lá cuidar das crianças, né? E eu sempre falo, todas as oportunidades que eu tenho, né, que eu admiro demais quem trabalha no Ministério Infantil, porque a maioria são professoras, né, que nem é o caso da Ale aqui, passa a semana inteira, né, passa a semana inteira cuidando do filho dos outros, chega na igreja, eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar do filho dos outros, né? Então, e a gente vê que é um amor, né, é um dom, é um chamado de Deus. Eu já fui professora também, né? Eu acho que na mesma época que a Fernanda, que eu entrei, assim, E eu disse assim, eu tinha pena das crianças quando era a minha aula. Acho que elas não gostavam da minha aula, porque eu nunca tive muita paciência. E a gente precisa ter, sabe? Eu hoje, como mãe, eu vejo isso, né? Que a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter amor, a gente precisa ter cuidado, né? A gente precisa responder 25 vezes a mesma pergunta. E são cada sala, né, é uma idade diferente, tem maneiras diferentes, né? De falar. E realmente assim a gente vê assim agora a função do berçário ali, a gente está tentando melhorar, né? E aí a gente está vendo algumas opções para botar, porque a gente entende que ali no berçário eles precisam já também ser ministrados. Quando a gente estava lá embaixo, a gente começou um tempo de começar a fazer uma ministração com eles. Quando a gente veio aqui para cima, a gente meio que parou, né? Por causa, então a gente está tentando. E aí deu aquela parada, então agora a gente está estudando para retomar isso, porque a gente entende a necessidade de que mesmo estando no berçário, eles precisam ser ministrados, nem que seja através de canções, de musiquinhas, né? Então nós temos um acervo assim muito rico de musiquinhas infantis, né, para ser trabalhado no berçário. E a questão de ajudar também, a gente vê assim as meninas novas, né? Então a gente está iniciando ali no berçário com elas, né? Então a Lê cria, a outra Lê, né? Então ela cria a escala, então ela está botando as meninas mais novas agora para auxiliar ali. Então isso está sendo um despertar nelas, entendeu? Para que futuramente elas tomem gosto pelas outras turmas, né? E cada turma ela tem um jeito, tem nem a turma dos 13 e 4 anos, não adianta a gente ganha a lição. A lição, vamos dizer assim, é a mesma para todas as turmas, tá? Menos para os maiores ali de 8 a 10, que é o mesmo tema, mas é de uma maneira diferente trabalhada. Mas aqui nos de 13 e 4, como eles são pequenos também, tu tem que ser muito ter flash, sabe? E aí tu tem que fazer coisas assim, usar realmente a criatividade para chamar a atenção deles, né? Mas é muito bom e é muito gostoso assim de ver os olhinhos deles assim brilharem da maneira que tu conta, né? Assim, na expectativa de saber o que vai acontecer ou o que aconteceu, né?
e também E de porque eles determinar não a lição. sabem, é diferente do falar para um adulto, por exemplo, eu já sei essa história, já sei como é que vai terminar. A criança, não, a criança, muitas vezes, é a primeira vez que ela está ouvindo aquela história ali. Que para ti, o adulto, assim, vou ter que contar de novo essa história. E para a criança, meu Deus, é a primeira vez. O que será que vai acontecer com esse personagem, né? E o trabalho que eles vão levar para casa também, é algo que é a expectativa dele. No caso aqui em cima, né? Os pais estão recém subindo as escadas, já está, ó, meu trabalho, aqui. Né? Eles amam fazer os trabalhos, colar e tentam recortar, né? Ainda estão aprendendo ainda, né? Então é todo um processo de desenvolvimento e descobrir também. Eles também estão descobrindo, né? Muitas coisas. Então para eles é maravilhoso, né? É muito bom. Deixa eu trocar um pouquinho de assunto, assim, que na verdade não é trocar de assunto, mas a gente está começando um trabalho com os autistas, né? Com crianças que precisam de um cuidado especial. Como é que... Eu quero que a Fernanda conte um pouquinho, assim, como é que surgiu essa necessidade e como que está sendo desenvolvido esse trabalho. Tá. Quando, né, a gente vieram conversar sobre a respeito de que nós estávamos com um público, né, meio que um público grandezinho, tá, para a nossa igreja de crianças autistas, né. Só que a gente não tinha um espaço, não tinha nada sendo feito com eles. Aí a Josi, né, ela veio conversar comigo a respeito das crianças, o que a gente poderia fazer. E aí a gente começou a trocar ideias, né? E chegamos num ponto de, realmente a gente precisa acolher essas crianças. Precisamos ver por quê. Justamente por causa do ID. Tu entendeu? Porque a gente entende que elas também são merecedoras de conhecer o amor de Deus, de receber o amor de Deus. E por que não? Entendeu? Então, nós temos que se preparar para isso. E aí, então, a gente começou num processo de conversar. Aí conversamos, né, com o pastor Mário a respeito de, temos a necessidade de ter uma sala. Aí fizemos uma reunião com algumas mães que estavam vindo aqui, né, com as crianças. E aí a gente tirou aquele tempo para ouvir elas. E é tão, assim, impactante, gente. É impactante quando a gente para ouvir essas mães, né? A gente fica aqui algumas horinhas. Elas ficam, né, 24 horas por dia. Não tem. E aí tu vê a necessidade delas. Muitas vezes tem mães ali que lutam sozinhas, que não tem um pai de apoio, né? E aí tu vê, elas querem vir para uma igreja, né, para ouvir a palavra, para sentir o amor de Deus, e elas não sentem isso porque não tem para os filhos delas. Então, foi algo que realmente o Senhor começou a inquietar o nosso coração, porque eu já tinha falado para a Josi que isso me agitava muito, no sentido de, precisamos acordar, a igreja precisa acordar, entendeu? A igreja precisa acordar, porque, né, a igreja não é feita só para crianças, vamos dizer assim, normais, né? Não, ela é feita para todas as crianças, todas, independente, né, do grau de dificuldade que tu tenha, independente. Se hoje em dia chegar uma criança aqui cadeirante, né, vamos dizer assim, o que nós vamos fazer? Vamos deixar ela aqui? Não, nós temos que pensar nisso, nós temos que acolher essa família, nós temos que trazê-la, porque ela também é merecedora de, né, conhecer o amor de Jesus. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar mais além, né, para poder alcançar. E a questão dos autistas, eu estou muito feliz, porque agora a gente conseguiu estruturar uma sala, né? Claro que ainda tem alguns detalhezinhos, mas a sala está ali. Então, eu vejo assim, algo que, para eles, eu vejo assim como algo que, tem um espaço para mim aqui, entendeu? Estão pensando em mim. Então, a partir do momento que a minha preocupação não é se eles vão, agora, interagir com outras crianças. Não, minha preocupação agora é o quê? Eles serem bem acolhidos nessa sala, sabe? Serem bem acolhidos, se sentirem parte da igreja, se sentirem parte dessa família. E, a partir do momento que essa criança se sente parte, a mãe também vai se sentir parte. Tu entendeu? Ela também vai ficar assim, não, aqui é a igreja, né, que está acolhendo o meu filho. Então, a gente vê que tudo é um processo, né? Então, eu estou muito feliz mesmo, tá? Nessa linha de frente está eu, a Letícia e a Josi, né? Então, a gente está fazendo o escalamento. A princípio, nós estamos atendendo, ajudando, né? Ficando com eles no primeiro domingo e no domingo de ceia, né? Mas eu já tenho me inquietado,
para que a gente amplie mais esses domingos, tá? Porque eu creio assim, a gente não pode limitar. Tipo, não posso ir no outro domingo. Não, entendeu? A gente não pode fazer isso. Mas só que tipo, não tem mãos para abraçar. E a gente entende que a gente precisa ter um suporte para estar, né, com essas crianças. Então, futuramente, de repente, a gente vai lançar abrir mais domingos para essas crianças, né, terem a oportunidade, e as famílias também de estarem aqui, né, convivendo junto, né, porque isso é igreja, conviver junto, isso é família. Então, justamente por isso que eu quis tocar nesse assunto, né, porque é um trabalho importante e, às vezes, a pessoa pensa assim, no mundo eu tenho esse acolhimento, né, na escola, em outros lugares, mas dentro da igreja não. E nós precisamos saber e entender que o reino de Deus é para todos, né, é o ID, né, quando Jesus ele fala, né, deixem vir a mim os pequeninos. Jesus ele não está dizendo assim, não, eu quero essa e essa criança que são as bonitinhas, eu quero para mim. Não, Jesus está dizendo, deixa vir para mim todas as crianças. Né? E aí, no tempo de Jesus, nenhuma criança podia chegar perto. Então, Jesus ainda, já naquela época, Jesus já quebrava essa diferenciação, esse paradigma assim, de, não, as crianças também precisam receber. Né? As pessoas também precisam receber oração, precisam receber uma bênção. E as crianças também têm problemas dentro da realidade delas, dentro do convívio delas, mas para elas, às vezes, é um problemão. Eu não tenho o lápis de cor que a minha coleguinha tem. Para elas, aquilo é um problema gigantesco. Né? E dentro da igreja, a gente tem como acolher, a gente tem como, né? Mas acho que o principal, é um pouco do que todo mundo está falando, assim, é a gente receber e acolher todas as crianças, independente se elas têm alguma neurodiversidade, né, ou se elas não têm, ou se elas precisam de um auxílio, mas para que as crianças estejam bem cuidadas e os pais consigam ouvir a palavra, todos saem ganhando. Né? Até porque, né, se a gente for ver, tipo, o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, por que nós vamos fazer acepções de crianças, né? Então, não. Então, nós temos que acolher e nós temos que preparar, né, essa equipe para realmente fazer o seu melhor, né? E assim, quando tu entende qual é a tua missão aqui, para que o Senhor te levantou no ministério infantil, ou seja, em qualquer ministério, mas tu entende qual é a tua missão, né? Tu já começa a fazer, tipo assim, da melhor forma possível, mesmo que tu tenha poucas condições, entendeu? Mas tu vai dar o teu melhor ali, porque tu não está fazendo para as pessoas, tu está fazendo para o Senhor. E com o Senhor a gente tem que fazer com excelência. Então, se tu olhar para aquela criança ali e que tu vê ali existe, né, a essência de Deus, que ali existe o DNA de Deus naquela criança, tu vai acolher ela bem. Entendeu? Tu vai amar, tu vai fazer com que aquela criança se sinta a melhor criança do mundo ali. Tu vai fazer com que ela se sinta especial na sala. E é isso, a minha visão, e eu creio em nome de Jesus, que a gente chegue nesse contexto um dia, de que nós olhamos assim as crianças e enxergue nelas o DNA de Deus. E ali assim, a gente acolha elas e faça da melhor forma possível, que elas amem estar na igreja, que elas amem o Senhor. Que nem eu digo, né? Eu tenho outras partes dos ministérios. Então, eu digo assim, se eu puder passar pelo menos um pouquinho disso aqui, para que eles entendam, tipo, quanto Jesus é maravilhoso, quanto é eletrizante ser apaixonado por Jesus, passar um pouco disso, eu já estou ganhando, entendeu? Eu já estou no céu, porque é isso que eu quero. Eu quero que as crianças sintam a alegria de estar com o Senhor, sabe? Porque o nosso Deus é um Deus alegre, né? O nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus feliz. Então, se a gente conseguir passar isso para as crianças, que Deus as ama, que elas são importantes, né? Que elas têm um propósito, que elas têm um futuro. Então, tipo, que a gente consiga abrir os olhos dessas crianças para ver o quão maravilhoso Deus é e quantas coisas Deus tem para elas, a gente já está ganhando. Fala tanto como igreja, a gente busca um avivamento para a igreja, um renovo para a igreja, por que não começar com eles, né, que estão
abertos, sensíveis, às vezes muito mais sensíveis que nós, porque é a natureza deles. Eles não têm nenhum Nenhuma preconceito, eles não têm uma barreira determinada, né? Isso. Então, a gente teve, eu estava lembrando aqui de um... Nós três, inclusive, estávamos lá num retiro ano passado com os pré-adolescentes, e quando a gente orou com eles a respeito do Espírito Santo, foi um mover tão interessante, tão diferente, assim, que eu não esperava, eu me surpreendi por pensar, não, eles são tão novinhos. Mas quando a gente vê, né, eles se abrindo para isso e Deus tocando eles, então por que não começar cedo, né? Começar quando são pequenininhos, começar, né, e crescer isso através deles para a igreja. Então, às vezes a gente é um pouco egoísta, sendo adulto assim, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para minha esposa, mas os nossos filhos precisam disso. A nossa igreja vai mudar quando isso acontecer, sabe? Estava pensando nisso agora. E também estava pensando que eu me lembrando de quando eu era criança e ia na igreja. Eu me lembrei de algumas lições, então, imagina, isso faz mais de 30 anos. Né? Então, como isso marca, né? Aquela questão de ensinar o menino, né, o caminho que deve andar e quando for... Porque essas coisas, elas vão voltando. Provavelmente, tu também lembra de algumas, né? E realmente isso faz a diferença na nossa vida. Faz a diferença. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque aí, quando for velho, realmente ela não vai se desviar. A gente até diz, né? Pode até querer dar uma curvinha ali, mas ela vai voltar, ela vai lembrar, tu entendeu? E aí a gente vê assim, ó, quanto eu não tive o privilégio, eu digo assim, de passar por um culto infantil quando eu era criança. Não tive, né? Mas as minhas filhas tiveram, sabe? Então, assim, elas tiveram o privilégio de participar do culto infantil, né? Então, a gente vê assim, ó, quantas professoras marcaram, né, a vida dessas crianças, ou, né, a tua vida, ou de vocês, se vocês se lembram. Então, assim, e é isso que a gente tem que ser, a gente tem que marcar positivamente, né? De lembrar, assim, nossa, aquela professora, que nem há pouco a gente comentou também, que às vezes a gente troca ideias, a questão do... Nós temos o professor Gersino, né? Então, assim, as crianças adoram ele, entendeu? Ele é uma referência ali, e tanto nos pequeninhos quanto com os grandes ali, todos eles gostam. Por quê? Porque ele transmite amor. Sabe? Ele transmite amor, ele transmite cuidado. Não que os outros não são, mas que a gente tem raros professores homens, né? Agora tem ali o Eduardo aqui com o Teens, e aí eu disse até hoje, eu disse para eles, né? A importância dele estar junto, porque é uma referência, né, masculina, né? E eles precisam ter essa referência. E quebrar esse tabu que, tipo, Ministério Infantil é só para professoras. Não, a gente precisa ter referências homens, né? Para eles é importante eles crescerem com isso e vendo que os homens também, né, podem levar, né, a mensagem do amor de Deus. Agora estamos encerrando, né? E eu quero pedir que vocês deixem um recado para os pais, para as crianças, ou, né, para novos professores, né, Fernando? E que vocês possam deixar assim, uma mensagem final disso que nós estamos conversando aí, sobre o Ministério Infantil, sobre o Teens, né, que o Eduardo e a Lê estão mais no começo, na frente. O que eu ia dizer? O Ministério Infantil está com portas abertas, né? Há vagas. E será muito bem-vindo, porque eu acho que tudo a gente só tem a acrescentar, né, para crescer. E eu acho que eu queria, tipo, dizer para a igreja, assim, no sentido assim, para a gente começar a abrir os nossos olhos, sabe? Virar, tipo, tirar essa venda e tirar esse rótulo de que Ministério Infantil é só um cuide-se de criança. Não, né? Eles estão sendo ministrados lá, né? Eles estão sendo, né, tratados lá muitas vezes com a falta, né? Muitas vezes a gente as famílias a gente entende que tem famílias muito desajustadas ainda, né? Então tem crianças ali que têm falta de pai, falta de amor, né, de alguma parte. Então, assim, lá no Ministério Infantil, elas estão sendo ministradas nisso, no amor de Deus. Pode, né, a palavra diz, né, pode teu pai ou tua mãe te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Então, elas estão vendo ali que Deus não vai abandonar nelas. Então, que a gente possa realmente, assim, e incentivar os pais. Pais, levem seus filhos para o culto infantil. Não deixe sentados na cadeira. Muitas vezes a gente ouve, mas ele não quer ir, não quis ir. É normal, muitas vezes, ter essa resistência, porque ele está tendo aqui um celular na mão, né? Mas incentive. Às vezes a gente diz assim, mas eu vou ter que ficar com ele lá. Vou perder o culto. Pais, não se perde culto, a gente ganha culto.
Porque a partir do momento que tu ficar, de repente, um primeiro, um segundo ou um terceiro domingo com ele lá, nos próximos ele já vai ficar sozinho. Então, você não está perdendo, você está ganhando. Então, incentivo vocês a levarem seus filhos para o culto infantil. Eu deixo também para as famílias, né, essa questão de incentivarem, investirem, né, no ministério dos filhos de vocês, porque eles estão lá no culto infantil, eles estão começando, né, a já estruturar lá para frente os seus ministérios, para que eles possam ter base, para que eles possam ter estrutura. Então, incentivar, né, levar, que nem a Fê falou, tem vezes que chora. Assim como a gente faz na escola, a adaptação, faz adaptação também no culto infantil, não tem problema. Eu mesmo, com Samuel, no início, chorava. Muitas vezes as professoras deixavam de dizer, Alexandra, senta aqui, ficava, mesmo que fique a metade do culto. Mas ele ficou ali, né, recebendo a palavra e criando raízes. Hoje ele sabe o caminho sozinho, né? Então, incentivem, invistam. Esse investimento, muitas vezes, eu sei que é doloroso, a gente tem que pagar um preço, mas pagar esse preço e ver os nossos filhos, né, nos caminhos, firme, aqui na igreja, conosco, sem estar lá fora, e a gente orando para que eles possam retornar, vale a pena. Né? Nós, não só como professora, ver eles crescendo, mas hoje eu falo como mãe e esposa, ver os nossos filhos tendo alegria em estar no culto infantil, no culto deles, para que eles possam se preparar e já se sintam como igreja, isso é algo que não tem preço. Eu ficaria mais quantos cultos infantil lá sentadinha fazendo adaptação para que eu pudesse ver eles, né, crescendo, e como a gente tem visto hoje eles crescendo e com alegria servindo aqui na igreja, compartilhando junto com os amigos, compartilhando junto com as famílias, né, que eles convivem no culto infantil, no teens. Então, que cada família possa investir nos seus filhos para que lá na frente eles possam permanecer firmes no caminho. Eu acho que é isso, é esse investimento mesmo. Quando Jesus falou, deixai vir a meus pequeninos, ele estava falando para os discípulos, né? Que os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar perto dele. Então, não sejamos nós esses que precisam ouvir isso, sabe? Como pai, como mãe. Que a gente facilite a chegada deles a Jesus. E Jesus vai receber eles de braços abertos. E como a Fê também falou, para os homens, né, que, de repente... mas eu não vou saber falar com as crianças. Eu sempre falo para o Alexandre, eu não sei falar com eles. Eu não tenho a linguagem para eles. Mas não deixa isso impedir, não. Vai lá, fala, né? Depois eu peço um feedback para o Dudu. Como é que foi hoje? O que tu achou? Né? Então, te desafia, vai lá, ajuda, colabora com o crescimento das crianças, do teu filho, da nossa igreja. E tem mais do que só levar a palavra, né? É mais do que só isso, né? Que o professor faz ali. Né? Ele está levando compreensão, ele está levando amor, está levando carinho. Mas tem outras formas de servir. E acho que orar, interceder pela vida daqueles que estão ali. Às vezes, assim, não sei falar a linguagem deles, não sei levar a palavra, mas eu sei orar, eu posso pedir para começar o culto, orar com as crianças, isso eu sei fazer. Né? Então, como a Fernanda disse, há vagas. Ter alguém ali, o homem principalmente, uma referência masculina, porque às vezes não tem dentro de casa e às vezes precisa de alguém só para conversar, só para ouvir eles, né? E a gente também pode ajudar nisso. Amém. Então, muito obrigada pela sua companhia aqui e obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, estarem aqui conversando com a gente, e nos vemos no próximo Seara Cast.